Isso porque sexta-feira é dia de trazermos os bastidores e informações exclusivas do mundo político com a coluna do Tássio Lohan. Eu estou aqui hoje com a repórter Melissa Duarte. Bem-vinda, Melissa. Bem, obrigada, Neila. Prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde. Hoje a gente começa falando sobre o CPMI do INSS, que voltou aos trabalhos a todo vapor. Você tem informações sobre os gastos da comissão, né? Eu adoro que a comissão a comissão é ótima, que a coluna do Tássio sempre traz essas informações polêmicas de gastos, informações que são importantes para a gente enquanto população. Então, temos informações sobre gastos da CPMI. Então, quer dizer que CPMI tem gasto, é? Tem sim, Neila. Nosso colega Manuel Marçal, repórter da coluna do Tássio, fez um levantamento dos gastos da CPMI do INSS, né? A CPMI teve um custo ao longo de 2025, né? Lembrando que a CPMI ainda não acabou, então esses custos ainda podem aumentar, com diárias, passagens aéreas, que juntos totalizaram 147 mil. E o maior gasto que a CPMI teve foi com a condução coercitiva de um ex-diretor do INSS que eles tiveram que buscar lá no Amazonas. Então todas essas viagens e passagens de quando há convite ou convocação são pagos pela comissão? Então, as pessoas podem solicitar esse apoio, né? Uma das pessoas que solicitaram foi o ex-procurador-geral do INSS, o senhor Virgílio Oliveira, e a esposa dele, que também está envolvida no escândalo do INSS, a empresária e médica Thaisa Hoffmann. Então, eles podem solicitar auxílio à CPMI do INSS para que eles venham a Brasília prestar depoimento. Bom, estão mostrando aqui pra gente, que tem um balanço dos gastos da CPMI do INSS, de dependentes e de advogados, total com passagens, mais de 61 mil reais, com diárias, mais de 15 mil reais. Já a Polícia Federal, total com passagens, mais de 27 mil reais, com as diárias, quase 24 mil reais, no caso da Polícia Federal. Polícia Legislativa, total com passagens, 18 mil reais, um pouquinho mais de 18 mil reais. Total com as diárias, informação sigilosa, não fornecida pelo Senado. Aliás, depois a gente vai falar sobre isso. O Senado vem colocando muitas informações em sigilo, coisa que não é permitido por lei, mas o Senado colocando muita informação sob sigilo. Temos outras informações, produção? Dos gastos? Então é isso, temos isso. Deixa a imagem para quem está nos acompanhando, porque são muitos gastos mesmo com a CPMI do INSS. Então, temos aí dos advogados e depoentes, da Polícia Federal e da Polícia Legislativa. Lembrando que essa comissão, se eu não me engano, vai até março deste ano e a ideia é que ela seja prorrogada. Mas a coluna também, vocês apuraram que um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foi condenado por lavagem de dinheiro. E como é que foi essa história? Exatamente, Neila. O STJ julgou nessa semana, na Corte Especial, nessa quarta-feira, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa, e a ex-esposa dele, Flávia Lopes Segura, que eles estavam sendo acusados pelo crime de lavagem de dinheiro, por crimes que teriam cometido ali entre os anos de 1990 até aí dos de 2000. E aí, o que acontece? Eles não eram acusados só do crime de lavagem de dinheiro, mas esse foi o único que o STJ julgou nessa quarta-feira. O que acontece? O STJ desmembrou o julgamento da lavagem de dinheiro para essa quarta-feira, enquanto eles analisam os outros crimes, como corrupção passiva, organização criminosa, em outra ação penal. E aí eles estavam discutindo, essa discussão começou lá em 1º de outubro com o voto da ministra Maria Isabel Galotti, relatora do caso, que votou pela condenação do ex-casal pelo crime de lavagem de dinheiro. O julgamento foi suspenso naquela ocasião, retornou 2 semanas depois com o voto do revisor, ministro Antônio Carlos Ferreira. Quem é o revisor? Geralmente é o ministro mais antigo ali da Corte Especial, que ele vai fazer uma revisão do caso, né? Ele vai confirmar a análise que o relator fez, vai fazer uma contribuição ali. Só que, nesse caso,
o relator abriu uma divergência e votou pela absolvição do ex-casal, dizendo que não havia provas suficientes para condená-los pelo crime de lavagem de dinheiro. A votação foi suspensa lá em meados de outubro e retornou agora nesta semana. E foi uma votação relativamente apertada, viu, Neila? O placar terminou em 7-4 pela condenação do ex-casal. A ministra Isabel Galotti tinha votado por uma pena maior pela condenação de lavagem de dinheiro para o conselheiro do TCE, José Gomes Graciosa, mas com a contribuição do voto do ministro Og Fernandes, que havia pedido vista lá em meados de outubro, voto vista é quando o ministro pede mais tempo para analisar um caso, ele entendeu que não podia aplicar a questão da organização criminosa à lavagem de dinheiro, porque isso estaria relacionado à questão da corrupção passiva, que não estava em análise neste momento, neste processo em questão. Então, a pena foi reduzida. Eu tenho aqui os valores, os números da pena, eu digo. O conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa, foi condenado a 13 anos de prisão em regime inicialmente fechado e mais 347 dias multa, que equivalem aí a 347 salários mínimos, né? 562,4 mil reais. E ele também vai ter que devolver quase 3,8 milhões de reais, que é o dinheiro lavado, vamos dizer assim. E ele também foi condenado a perder o cargo público no TCE, pelo qual ele recebia um salário de cerca de 64 mil reais, incluindo salário e penduricalhos. Já a senhora Flávia Lopes Segura recebeu uma pena menor, de 3 anos e 8 meses, em regime inicialmente aberto, só que o STJ converteu essa pena na prestação de serviços comunitários e na limitação do fim de semana, e também determinou uma multa no valor de 64,8 mil reais, o equivalente a 40 salários mínimos. Pena dura, multa alta. Pois é. Bom, a gente segue acompanhando. Obrigada, Melissa. E, todas as informações lá na coluna do Tássio Lohan, no portal metrópolis.com. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa aí.